Olá, galera. Bom dia, boa tarde. É, Agora a gente vai fazer os exercícios de aprendizagem. Na verdade, o enunciado deles é extenso, mas o exercício em si não, tá? Esse daqui foi aquele que eu falei que deram de presente pra gente, né? Então ele está falando com aquecedor solar, é uma opção para aquelas pessoas que gostariam de economizar em sua conta de energia elétrica. Não é para menos, afinal, os valores das contas de energia elétrica têm subido ano após ano na última década. Por isso, os consumidores têm buscado uma opção de economia, e uma delas foi o aquecimento da água por meio de energia solar. Para isso, foram criados aquecedores solares, equipamentos feitos especificamente para o aquecimento da água por meio de energia solar. E aí ele vem aqui e mostra para gente. Ele fala assim, olha, um painel solar AB, tá vendo, de AB, ele tem 4 metros de comprimento, inclina-se no máximo 45 graus, tá? Em torno de um eixo horizontal, que é esse daqui, que passa por A, tá? E ele fala assim, um eixo horizontal que passa por A, que é esse daqui, plano horizontal, e daí ele fala, conforme mostra a figura. Então, 4 metros, ele tem esse painel, 45 graus de acordo com o plano horizontal. Qual a altura do ponto B em relação ao plano horizontal que passa por A? A altura é sempre formando um ângulo de 90 graus. Lembra que eu falei que isso daqui foi sacanagem, fizeram errado? Então faz de conta que a gente não tem esse valor. Vamos pensar só aqui, ó, x. Em relação a esse ângulo, este lado que fica em frente é o cateto oposto e esse é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa junto qual é a saída, gente? Oposto com hipotenusa. Lembra? Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 4. Seno de 45, não pode esquecer da tabela. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 4. Então, aqui, 2x é igual a 4 raiz de 2, x é igual a 4 raiz de 2 dividido por 2, x é igual, a hora que eu simplifico, aqui dá 1, aqui dá 2, 2 raiz de 2, que já era o valor que eles colocaram, alternativa B. Esse daqui, bem simplesinho, bem facinho. Vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício, gente do céu, olha, eu nem quis apagar nada do que eu escrevi aqui. Ele é gigantesco em termos de conteúdo e tudo mais, né? Então ele fala assim pra gente. É um painel fotovoltaico converge energia solar e energia elétrica na forma sustentável. Suponha que em uma região plana está instalando um sistema de painéis fotovoltaicos para suprir uma comunidade com energia elétrica. Segue a descrição de alguns itens do projeto. Então, aí aqui ele vai falar do projeto. Instalação de 5 filas paralelas entre si, cada fila contendo 10 painéis. Cada painel foi montado com 4 módulos, que é esses 4 aqui, né? Fotovoltaicos congruentes entre si, em outras palavras, todos eles são iguais, conforme a figura. Em cada módulo fotovoltaico, a superfície de captação da energia solar é de forma retangular, né? Com dimensões de 65% e 50%. Então, ele fala aqui, 65 centímetros por 150. Os painéis deverão estar separados de modo que um não faça sombra sobre o outro, também não sejam encobertos pela sombra de qualquer outro objeto. Os painéis são idênticos entre si e estão apoiados sobre o solo. Aí vem. Ele fala assim pra gente, ó, eu nem tirei aqui, viu, gente? Nem tirei porque eu falei, não vou apagar. A figura apresenta o modelo matemático para a determinação da distância mínima entre dois painéis, ou seja, este painel e esse outro aqui, ó, este painel com esse daqui. Ele quer a distância mínima.
Então, aí ele vem e fala, ó, na figura tem-se o ponto A, ponto que representa o topo do painel, tá aqui. B, representa o ponto de apoio do painel ao solo, tá aqui. C, o segmento AB representa o painel, AB, que é essa parte aqui, ó. Aí ele fala pra gente, C representa o ponto de apoio, tá vendo? É no solo do painel paralelo mais próximo. É esse daqui, ó. Então, esse é o painel e esse daqui é o ponto de apoio do outro, tá? Aí ele fala AH representa a distância do topo do painel até o solo, ou seja, a altura que o painel representa. Gente, é muita informação. Aí ele fala que aqui, ó, beta representa a medida do ângulo de incidência dos raios solares em relação ao solo. Raio solar, beta tá aqui. Lembrando que essa reta aqui é uma reta só, essa daqui é o chão. Se aqui ele fala que é beta, esse daqui também vai ser beta. Ele é a mesma coisa, beta e beta, tá? Aí ele fala assim pra gente, a distância mínima entre os dois painéis que estão em filas paralelas e adjacentes é um ao lado do outro, depende do ângulo beta de incidência solar às 12 horas do dia, do solstício de inverno, momento em que o Sol atinge maior declinação em latitude medida a partir da linha do Equador. Na figura, sabendo que BH de B até H, 120 centímetros, que esse beta, esse daqui, tem 21,80 graus, a distância mínima D, ele chama de D a distância que vai de C até B, entre os dois painéis em filas paralelas, em metros. E aqui, lógico que ele não daria a nossa saída, ele dá seno, cosseno e tangente para a gente decidir o que precisa. Então, vamos lá. Na hora que a gente olha a figura com o painel, olha, este triângulo aqui, ó, é este daqui, ó, esse daqui, tá? Isso daqui está sendo visto de lado. Esse pedaço do painel aqui, ó, é esse outro aqui, tá? Então, eu estou vendo esse painel, que é esse daqui, ó, essa parte. Olhando para a figura, tá? Ele não fala que aqui é 65? Se aqui é 65, eles são todos iguais, que ele fala a palavra congruente, aqui também é 65. Então, aqui é 130 centímetros, aqui é 130, que foi o que eu coloquei aqui, ó. 65 mais 65, 130. Então, aqui é 130. Esta partinha aqui, ó, ele fala que é 120. Resultado, preciso dessa altura aqui, ó, que é esse de A até o H. Então, resultado, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo, aqui é 130 centímetros, aqui é 120 centímetros, essa parte minha aqui é B, essa parte minha aqui é H e esse eu vou chamar de X. Então, vamos lá. Quando eu conheço dois lados, como que eu consigo o terceiro? Quem que me dá o terceiro lado, seja ele qual for? O bonitinho do Brad Pitt, o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais x ao quadrado. Quando eu faço 13 vezes 13, vai dar 169 e mais 2 zeros. Quando eu faço 12 vezes 12, vai dar 144 e mais 2 zeros, mais x ao quadrado. Vou passar esse para cá, ele passa como? Subtraindo. 16.900 menos 14.400, isso vai dar 2.500. Raiz de 2.500 é 50. Então, esse x aqui é 50. Agora, olha de novo esse outro triângulo.
aqui é o X, que eu acabei de achar, ó, aqui é H, que é esse. Aqui é o C, aqui eu tenho um ângulo de 21,80 graus, aqui vai ser o meu A. E esse daqui agora é 50 centímetros, que eu acabei de achar que é o X. Então, olha para esse triângulo. Como ele quer a medida daqui, ó, a medida D vai de B até C. Aqui eu sei que é 120, mas aqui eu não sei. Resultado, agora é isso que eu quero o Y. Então, eu vou chamar esse lado de Y, tá? Então, ó, qual é o segredo desse exercício? Simplesmente saber que essa reta com essa daqui são paralelas e elas são cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos, eles são correspondentes. Então, ó, paralelas cortadas por uma transversal. Este ângulo com esse, eles são correspondentes, tá? Então, isso aqui é 21,80 aqui também. Então, vamos lá, ó. Em relação a esse ângulo, vamos pensar. Esse lado aqui, ó, aqui é um triângulo retângulo, né, porque é a altura. Esse lado que fica em frente ao ângulo é o cateto oposto. Se esse é o oposto, esse coitadinho só pode ser o adjacente. Então, vocês têm que saber isso, pelo amor de Deus, gente. Cateto oposto com cateto adjacente, que é coca, a saída é por tangente. Tangente de 21,80 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui, ele deu no exercício pra gente, que valia, ó, tá aqui, ó, 0,40, tá? É 50 sobre Y. Aqui de baixo eu ponho 1 e multiplico, tá? Então, Y é igual a 50. Ó, vamos fazer uma passagem antes para você não se confundir. Esse vezes esse. 0,40Y é igual 1 vezes 50, 50. O 0,40 está multiplicando, ele passa sendo dividido. Quando você faz a continha de 50 dividido, isso daqui vai ser 125 centímetros. Só que repara, ó, o D vai... Então, o que é 125 centímetros? É esse pedacinho aqui, ó, que vai de C até o H. E esse daqui, ó, já valia 120. Então, daqui até aqui, que é o D que ele quer, o que o D vai ser igual? O D vai ser igual a CH mais H até B. Então, a distância vai ser 125 mais 120 vai ser 245 centímetros. Só que ele pede que ele quer o quê, ó? Em metros. Então, lembrando, quando você tem um número, a vírgula está aqui. Então, a vírgula está aqui, ó. Eu ando aqui é centímetro, onde está a vírgula. Aí você anda uma casa, o que é? Decímetro. Anda outra, metro. Então, isso daqui é 2,45 metros, que é a alternativa bola que a gente tem. Tudo bem? Eu acho que já deu para entender, né? Esse daí não é difícil. Vamos para o próximo, que é mais fácil ainda. Esse daqui deram para a gente de presente, mas é o enunciado. Então, ele fala assim, é Arquimedes, candidato a podia ser outro nome, né? Candidato a um dos cursos da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC do Rio Grande do Sul para colher informações. Uma das constatações que fez foi a de que existe grande proximidade entre engenharia e matemática. Em uma aula prática de topografia, os alunos aprendiam a trabalhar com o teleodolito, instrumento usado para medir ângulos. Com o auxílio desse instrumento, é possível medir a largura Y de um rio. De um ponto A, o observador desloca-se 100 metros de direção do percurso do rio.
E então visualiza uma árvore C, localizada à margem oposta sob o ângulo de 60 graus. Aí ele fez o favor de colocar a figurinha. Então, de um ponto A, o observador desloca 100 metros, né? Nessa direção do percurso do rio, e ele visualiza, tá vendo? Uma árvore no ponto C. Ele está aqui e visualiza aqui. Aí ele sabe que esse ângulo é 60 graus. Ele pergunta: nessas condições, conclui que a largura do rio é Y. Então vamos lá. Em relação a esse lado, o ângulo está aqui. Esse lado é o cateto oposto. Se esse é oposto, esse coitadinho é o adjacente. Então, cateto oposto junto com o adjacente, a nossa saída é por tangente. Tangente de 60 graus é o cateto oposto, que é y dividido pelo adjacente. Gente, por favor, a tabela tem que estar na ponta da língua, senão fica difícil. Tangente de 60, raiz de 3 é igual a y sobre 100. Coloco 1 embaixo, multiplico em cruz. Y é igual a 100 vezes raiz de 3. Se ele tivesse dado algum valor para isso, gente, a gente, teoricamente, tá? Se ele tivesse dado algum valor, a gente teria que fazer a continha, tá? Mas se ele, por exemplo, falasse raiz de 3 é 1,7, a gente teria que substituir. Como ele não fez isso, o exercício termina... Opa, peraí, foi muito. O exercício termina aqui, ó. Alternativa C, sem raiz de 3. Tudo bem, galera? Agora, eu vou pegar um pedacinho dessa aula, uns 10 minutos mais ou menos, para a gente falar um pouquinho de arcos e ângulos, tá? E ele coloca para vocês na página seguinte, que eu nem copiei, tá, gente? Ele coloca, anterior a essa até que está na tela, tá? Ele fala que ele coloca uma reportagem do jornal O Globo, que na década de 90... o relógio da Central do Brasil tinha sido pichado e foi batida uma foto de 2 caras nos ponteiros limpando o que um pichador tinha feito na época, tá? Que foi, na época, todo mundo falou um monte, onde já se viu tal, mas esse pichador, ele arriscava a vida e ele gostava disso. Aí ele coloca um monte de reloginho com um hominho cada hora num ponteiro para explicar a situação de arcos, tá? Eu nem tirei foto, eu fui direto para cá, porque, na verdade, o que interessa para a gente é isso daqui. E eu nem vou entrar hoje em ciclo trigonométrico, que não vai dar, tá? A gente vai para uma próxima aula. Então, aqui, ó, arcos e ângulos. Ele coloca, por exemplo, um relógio para falar sobre ângulos. Ele coloca o globo terrestre para falar que isso daqui é um ângulo quando você tem latitude e longitude. Então, os ângulos, eles aparecem, tá? A gente tem noção de ângulo. Então, vamos começar. Ó. Vou pegar o que é principal, viu, gente? Senão a gente não vai andar. Ângulo central. O que é ângulo central? Já está falando. Centro, ó, é o ângulo que tem vértice aonde? No centro de uma circunferência, ó. Começa aqui. Isso é ângulo central. Então, qual o segredo do ângulo central? A medida do ângulo é a mesma do arco. Repara, ó, medida do arco AB. É este arco aqui, ó. Medida do arco AB. É a mesma do ângulo AOB. Repara que o ângulo está no O. AOB é a mesma medida do arco AB, que é alfa, que é o ângulo. Então, todas as vezes que vocês baterem o olho e vocês virem um ângulo central, vocês sabem que o arco é a mesma medida. Aí, ele fala o seguinte, para você medir um ângulo, né? Normalmente, você usa grau, radianos e tem o grado. O grado nem é usado, mas existe o grado também. O que é o grau? Ele divide uma circunferência em 360 partes e pega uma delas, tá? Isso é o grau. Então, o grau, e detalhe, aqui são submúltiplos. 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 grau nada mais é do que a circunferência dividida em 360 partes e você pega uma partinha. O radiano, para explicar o radiano, o que é um radiano?
o arco tem a mesma medida, gente, do raio. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Este arco aqui, se você colocá-lo em pé, ele tem essa medida. Essa medida é a mesma medida do raio. Então, você considera radiano um arco cujo o valor dele é a mesma medida do raio. Isso é radiano, tá? Agora, vamos brincar um pouquinho aqui, ó, com isso daqui. Ele define comprimento de circunferência. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha essa circunferência aqui. Eu venho aqui, ó, eu corto ela e abro. Aqui o B vem para cá e o A vem para cá. Então, essa medida todinha é essa circunferência que eu abri, tá? Tá. Se eu pegar este comprimento grande, que é o comprimento da circunferência que eu acabei de cortar e abrir a danadona, aqui é A, aqui é B. E eu dividir este tamanho sempre, suponhamos que isso seja um barbante. Nas minhas salas, o ano passado, eu falei bastante, tá? Se isso fosse um barbante, esse barbante está fazendo a volta. Eu corto o barbante e abro ele. Se eu dividir o tamanho desse barbante grande, que é o comprimento da circunferência, por esse tamanho de um barbante pequeno que vai daqui até aqui, Ana, o que é esse tamanho desse barbante pequeno? Isso daqui chama-se diâmetro. O que é o diâmetro? São quantos raios? 2. Pega o raio da bicicleta. Todas aquelas varetinhas são raios. Pega 2 direto. Isso chama-se diâmetro. Então, se você pegar qualquer roda, e você dividir o tamanho do barbante grande, que é o comprimento da circunferência, você dividir pelo diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro são pelo diâmetro. Sabe que valor sempre vocês vão encontrar? Não interessa o tamanho da roda, gente. Sempre que você dividir o barbante grande pelo barbante pequeno, vocês vão encontrar esse valor aqui, ó. Pi, 3,1415269 e assim por diante. Agora eu penso, Ana, pera um pouquinho, ó. O que é o diâmetro? O diâmetro é toda essa parte aqui, ó. São quantos raios? 2. Então, no lugar do diâmetro, eu vou escrever 2 raios, tá? E isso é π. Isso daqui, ó. Ele estava sendo dividido, ele passa para cá sendo multiplicado. E detalhe, gente, ó, escrever desse jeito, com 2 pontinhos, ou escrever assim, ó, pelo amor de Deus, é a mesma coisa, tá? Então, isso está sendo dividido, ele passa para cá multiplicado. Então, só dando isso daqui é o comprimento de uma circunferência. Só arrumando a ordem aqui, ó, 2 Pierre. Lembra que Pierre é Pedro em francês. Então, comprimento da circunferência, 2 Pierre, tá? Então, baseado nisso, eu consigo calcular todo o comprimento de qualquer circunferência que eu tenha, que é isso que ele coloca aqui pra gente, tá? Então, aqui ele define o grau, define o radiano e define o comprimento da circunferência. E aqui ele fala assim, que é até aí que a gente vai hoje, tá? Ele fala assim pra gente, ó, agora eu considero esse ângulo central, aqui ele dá mais um exemplo, que o arco é a mesma medida do raio, isso significa 1 radiano. Aí ele coloca que você tem um círculo AOB de raio R, tá? Que subtende o arco AB de comprimento S. Definidos medida em radianos do ângulo, a razão do comprimento, papapá. Eu não vou nem falar disso, eu vou direto aqui, ó. Presta atenção e a gente para aqui, ó, hoje, tá? Presta atenção, aqui ele definiu radianos, tá? Então aqui é o arco, aqui é o raio, mesmo tamanho, isso é um radiano. Imagina agora, eu vou definir comprimento de arco. Isso daqui, ó, é um arco que ele vai chamar de S. Tá? De S, tá? Suponhamos que eu tenho esse arco. Ah, não, eu não vou chamar de S, não. Eu vou chamar de L, tá? Vou chamar de L, que aqui embaixo está chamado de L, ó. Eu tenho esse L aqui, ó, é o comprimento desse arco aqui, tá? E eu não sei a formulinha.
Eu quero saber, aqui vai ser me dado um ângulo, eu sei em graus quanto ele vale, porque é ângulo central, mas o comprimento dele eu não sei. Eu sei os graus dele, mas não o comprimento. Todas as vezes que isso acontecer, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Gente, essa regra de 3 é uma bênção. Ana, como é que eu faço regra de 3? É o todo pela parte. Sempre o todo pela parte. Isso daqui, ó, é o todo. E esse daqui, ó, é a parte. Sempre o todo pela parte. Ana, como assim? Quer ver? O comprimento de uma circunferência inteirinha, o todo. Ó, o comprimento da circunferência, acabei de fazer, que é 2πr. Então, é o comprimento dela inteira. O ângulo dela inteira, que é tudo isso daqui, ó, é 360. Então, comprimento todo pelo ângulo todo. Comprimento todo pelo ângulo todo. 2π é a mesma coisa que 360 graus, tá? Como ele vai trabalhar aqui em radianos, porque aqui tem o π, a gente também vai, tá? Então, olha, o todo dividido pela parte. O comprimento total da circunferência está para o ângulo todinho, que é 2π. Assim como L, que é a parte, Ana, então, ó, o comprimento todo está para essa parte aqui, ó, comprimento todo está para a parte, assim como a volta todinha está para essa daqui, que é alfa. A volta toda está para alfa. Então, vamos lá, ó. Vou passar para cá agora. O comprimento todinho da circunferência, 2πr, está para parte desse comprimento, que é L. Tá vendo? O todo está para a parte. Assim como, qual a outra informação que eu sei? Ué, fora 2πr eu sei o ângulo. Então, o ângulo todo é 360. Repara que π equivale a 180. 2π, então, vai ser 360 graus. Então, em radianos, 1π é 180, 2 é 360. Então, o que eu sei? Que o ângulo todo, que é 2π, que equivale a 360, está para a parte, que é quem? Alfa. O todo está para a parte. Comprimento todo para a parte do comprimento, que é o arco. O ângulo todo, que é 2π, que é 360, dividido por parte. Com isso daqui, a gente vai brincar, ó. 2π vezes L é igual a 2πr vezes alfa. Isso daqui é o comprimento do arco que eu quero, então ele vai ficar sozinho. Tá multiplicando? Ele passa dividindo. 2π. Cancelo. Comprimento de um arco é sempre o raio vezes um ângulo. Repara que esse ângulo aqui, ó, ele vai sair, como nós trabalhamos com π, ele já vai sair em radianos. Ana, e se eu não quiser em radianos? Se eu quiser ele em graus, você vai substituir aonde houver π por quanto? Por 180 graus. E aí você tem em graus. Tudo bem? Então, ó, aqui ele fala, ó, essa partinha aqui, nem vou olhar nada porque não tem nem... Ele fala assim, então, ó, conversões. Para você converter a medida de arco da unidade para outra, basta no lugar do π, aqui, você multiplicar, você substituir por 180 e fazer as continhas. Então, recapitulando, o que a gente tem? Ângulo central, ele começa no centro, ele pode ser medido em graus, como sendo em radianos. Se ele quiser o comprimento L do arco, faz uma regrinha de 3. O todo para a parte e o ângulo todo para a parte. Então, você vai ter assim, ó. O todo para a parte e o todo para a parte. E essa é a formulinha que dá o comprimento do arco. Tudo bem, gente? Joinha? Então, vocês não vão ter exercícios ainda, porque na aula seguinte eu vou rever com vocês o ciclo trigonométrico.
seno, cosseno, tangente, quem gira em torno de quem, e aí vocês vão ter um exercício resolvido. Depois disso, sim, aí vocês vão ter os exercícios de aprendizagem. Tudo bem? Gente, um beijo, fiquem com Deus.